Bora lá, galerinha, a identidade de Mr. Cruel, do canal do Psicologia Criminal, gente. Vocês pensaram, né, que eu ia parar de trazer vídeos de psicologia criminal, de casos reais? Claro que não, gente, eu não tava postando vídeo de nada ultimamente, na verdade, ainda tava meio parado o canal. Então por isso que ele não tava aparecendo aqui, mas é óbvio que em algum momento ele ia voltar, os vídeos de crimes reais iam voltar aqui no canal. E pra ter um fim de semana aí bem pesado aí pra vocês, bem forte aí pra voltar logo o canal aí com força, acabei optando por trazer esse vídeo aqui pra vocês e espero que vocês gostem. Um caso, caras, que é curioso porque quem tá lá no Discord sabe que eu me interessei bastante pelo caso do Zodíaco essa semana, assisti o filme do Zodíaco. Já tem react aqui no canal do vídeo do Psicologia Criminal, mas é muito antigo, inclusive na verdade é o primeiro vídeo de Psicologia Criminal e o primeiro vídeo, consequentemente, de crimes reais que eu trouxe aqui no meu canal. Então, só que na época que eu trouxe, não me interessei tanto assim no caso. Essa semana eu assisti o filme Zodíaco e me interessei muito. Vi o vídeo de 2 horas lá do Fábrica de Noob sobre o caso. E enfim, se você quiser ter uma conversa comigo sobre isso, entra lá no Discord que eu tenho certeza que você vai gostar. Enfim, e o vídeo do Mr. Cruel era o que mais aparecia recomendado pra mim no YouTube da minha TV. Eu falei, cara, eu vou gravar esse vídeo pro canal, que eu não vou trazer o próximo do Psicologia, porque parece ser um caso aí parecido, né? O cara tá com uma máscara, uma máscara... Se bem que isso daí parece uma máscara de BDSM, né, cara? Vamos ver do que se trata esse vídeo aí, que eu tô bem curioso. Se puder, deixar no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord tem na descrição, se você parte, sempre lá trocando uma ideia. E o link do meu canal 2 também. Entre lá, me dê uma força, se inscreva, que logo logo vai ter vídeo novo, tá bom? Prometo. Bora! Que está... Police say they have a new lead in their hunt. Peraí, eu coloquei pra ir pra tela? Tá, coloquei. Mouse, me desculpe, For a gente. notorious pedo and killer who terrorized Melbourne in the late 80s and early 90s. Melbourne. They've never found... Tem uma correlação desse caso com o caso daquele outro velho que eu trouxe uma vez, cara, que eu lembro que falaram no vídeo que havia suspeita dele ser o Mr. Cruel. Eu lembro disso. Cruel, who's believed Eu lembro o to have nome do velho, mano. Que também fazia esse mesmo tipo de crime. And attacked at least 3 other schoolgirls. Eu acho que era com uma menina específica naquele vídeo, né? Eu não lembro mais, faz Now, tempo. after an exhaustive investigation, police say they have several new suspects. Kerry Ritchie reports. De acordo com uma pesquisa realizada na Universidade de Radford, o maior número de assassinos em série ativos foi entre os anos 70 e 90. Curioso isso, né? O avanço da tecnologia... É realmente bastante... eu ia falar exatamente isso, que isso daí foi o que fez... Isso dá uma diminuída, que hoje em dia você tem muito mais meios pra chegar nessas pessoas, né? Mas é realmente bem curioso, como a maioria desses crimes que você vê é anos 70, 80 e 90, né? Curioso. Mas mais ainda nos anos 70 e 80, mano. Trabalhou a favor da equipe forense, possibilitando a comparação de material genético. À medida que eram presos, os criminosos ajudavam na construção de um robusto banco de dados, que seria utilizado para comparações em possíveis crimes no futuro. Além disso, a instalação de câmeras ficou cada vez mais comum, acompanhadas por geolocalização, capazes de traçar em tempo real fora as coisas que ele falou de DNA, realmente... o trajeto de uma pessoa. Muito difícil. Dessa hoje, forma, né? a vida do serial killer... Não tô dizendo que não acontece hoje em dia, claro que acontece, né, cara? Mas hoje em dia é muito mais difícil do cara se safar, né, mano? Passou a ficar cada vez mais complicada, dificultando que o sujeito permanecesse ativo por diversos anos, antes que fosse capturado. O que todos os perpetradores... A não ser que a justiça solte, né, como é no Brasil. Dessa natureza têm em comum é a certeza de que são mais inteligentes do que os investigadores. Entre todos esses criminosos estava Mr. Cruel. Sequestrando crianças para atos abomináveis, o assassino espalhou o caos e terror por toda uma cidade e ficou refém de um criminoso sem rosto. Por vezes chamado pela mídia de o bicho-papão de Melbourne, Mr. Cruel foi um dos poucos assassinos que conseguiu permanecer no anonimato até os dias de hoje. Uou! Caraca! Flower Plant é um subúrbio de Melbourne, na Austrália. Caraca. No dia 22 de agosto de 87, às 4 horas da manhã, um homem utilizando uma balaclava... É curioso isso, né? O cara com uma máscara, né? O cara... Caramba, se aproximou de uma das casas, com uma faca e sem fazer barulho. Porque as pessoas... Eu digo isso porque as pessoas viam ele. Ele foi visto por outras pessoas além das vítimas, né? Geralmente quando é um serial killer que nunca foi descoberto, é porque... As únicas pessoas que viam ele eram as pessoas que foram, né, executadas, né, mano? Então, como você vai chegar numa pessoa dessa, né? Ele cortou os fios telefônicos, frustrando qualquer tentativa de comunicação. Com essa mesma faca, ele conseguiu arrombar uma das janelas, ganhando acesso à residência. Ali dentro, moravam um casal e seus 2 filhos. Equipado com a lâmina e uma arma de fogo, Mr. Cruel
foi até o quarto dos pais, rendendo ambos sob a mira de uma pistola. Com algumas cordas, ele amarrou e amordaçou o casal, deixando-os dentro de um armário. O criminoso então seguiu para o quarto das crianças. O menino foi amarrado à cama, enquanto sua irmã de 11 anos de idade foi arrastada para o banheiro. Após se forçar na garota, Mr. Cruel a amarrou, indo para a cozinha. Ele então preparou uma refeição, se alimentou e roubou algumas joias e dinheiro, antes de deixar a residência pela porta da frente. Era isso que ele queria, Algumas horas depois, a família foi resgatada e a menina encaminhada ao hospital. Apesar do trauma que acompanharia aquela família pelo resto da vida, pelo menos tá viva, né? Principalmente a menina, ninguém ficou ferido fisicamente. Esse modus operandi de cortar o fio de telefone antes de invadir a casa para amarrar os moradores... Esse vai ser pesado, rapaz. Vai ser pesado pra caramba, hein, cara. Quem aí não tá preparado aí já vai quitando. Menores, é bastante parecido com o que Dennis Rader fazia. Na verdade, ele já estava em ação nessa mesma época, agindo no Kansas. Ao mesmo tempo, Jeffrey Dahmer provavelmente também já guardava as primeiras partes humanas em seu freezer, em Wisconsin. É bastante perturbador pensar que esses assassinos, e muitos outros, cometiam seus crimes em uma mesma época. Coexistiram, e ainda que não tenha relação com o caso, uma curiosidade é que todos os três fizeram sua última vítima no ano de 1990. Tipo, você já parou pra pensar, mano, que o Vani e o Psicologia Criminal estão coexistindo, né, cara? Ele tá lá em algum lugar enquanto eu tô gravando esse vídeo, mano. Já parou pra pensar que eu e você estamos coexistindo, mano? Enquanto você tá aí fazendo, seja lá o que você for, eu tô fazendo alguma coisa aqui? Para pra pensar, o que eu tô fazendo nesse exato momento? O que você imagina que eu tô fazendo, mano? 91. Um deles... Olha lá o que vão falar nos comentários, sendo preso em 2005. Diferente desses, Mr. Cruel demonstrou possuir um conhecimento bastante aprofundado em perícia criminal. Então, se vocês quiserem, eu trago um vídeo do Jeffrey Dahmer, mano. Eu nunca trouxe aqui no canal. Em seu primeiro crime, os agentes não foram capazes de... Eu vi o primeiro episódio da série dele uma vez, então não manjo tanto. Coletar nenhum tipo de material que ajudasse em sua identificação. Pegadas, digitais e cabelos vindos do criminoso não existiam, nem mesmo nas torneiras utilizadas. Mr. Cruel ainda deu banho na garota e limpou suas unhas para destruir possível material genético. Um cuidado que um criminoso convencional não teria. Isso levantou algumas suspeitas de que Mr. Cruel fosse alguém ligado à polícia, e essa teoria fica ainda mais forte no futuro. O invasor havia deixado apenas uma única coisa. O Zodíaco também tem essas teorias, né, que ele era militar. Na casa. A corda criptografia e tal. Utilizada. O item foi coletado e adicionado ao arquivo de evidências. Cara, parece um bicho aqui, né, Em 27 de dezembro de 88, em Ringwood, também em Melbourne, Mr. Cruel caminhou para sua próxima vítima. Aproximadamente às 5 horas e 20 minutos da manhã, o criminoso chegou à avenida Hillcrest. Aproximando-se da casa escolhida, ele cortou a linha de telefone, ganhando acesso pela janela. Aquela era a casa de Julie e John Wills. O casal tinha 4 filhas, que dividiam o mesmo quarto. 6 meses antes desse ataque, essa foto da família foi publicada em um jornal da época. Mas foto bizarra pra caramba, né? Com todo respeito. Caraca, que bizarro, Julie havia salvo uma de suas filhas, Sharon Wills, de 10 anos. Aparentemente, o cobertor elétrico teria pego fogo e a mãe foi capaz de controlar as chamas, sem que a garotinha ficasse ferida. Hoje, a polícia acredita que Mr. Cruel tenha visto esse artigo e tenha escolhido Sharon como sua próxima vítima. Caraca, que horror, Ele tinha informação de que todas as filhas compartilhavam o mesmo quarto, o que facilitaria o controle dos moradores. Com sua balaclava, faca e arma, Mr. Cruel agora estava dentro da residência. Já ao lado da cama, John, o pai da família, acordou assustado com a arma do criminoso em sua direção. Mr. Cruel então disse: "Você não vai fazer nada estúpido, não é mesmo? Não vai tentar ser um herói." Amarrando e amordaçando John e Julie, ele pediu por dinheiro. Em determinado momento, ele também falou ao telefone diante do casal amarrado. Mr. Cruel tinha cortado o fio e o aparelho estava mudo. A família, entretanto, não sabia disso. Fingindo conversar com um comparsa, que nunca existiu, aquela foi uma tentativa de plantar uma pista falsa. E Mr. Cruel faria isso pra despistar a polícia, vezes. Aquela ação tinha como objetivo empurrar a polícia para a direção errada. Foi uma tentativa aparentemente bem sucedida, né? Infelizmente. A coisa que pode acontecer em uma investigação é a presença de informações falsas. Esses ruídos podem transformar o trabalho dos detetives em um verdadeiro caos, e era exatamente esse o objetivo de Mr. Cruel. Com todos os moradores amarrados e amordaçados, o criminoso colocou uma venda em Sharon, levando a garotinha sequestrada. Nossa, essa foi uma mudança de comportamento que nos gera outras teorias. É possível que o criminoso... Porque a princípio, né, ele, no primeiro caso, foi uma modificação no modus operandi, por assim dizer. No primeiro caso, ele queria ir lá e fazer aquilo, né, e ir embora. Agora ele já sequestra, né. É aquilo que dizem, né, cara, o cara quando faz um crime, a tendência é os crimes cada vez piorarem mais, é ser cada vez mais terrível a parada, né. Tenha feito isso para ter um maior controle sobre o ambiente durante seus crimes.
De acordo com seu comportamento em sua primeira invasão, Mr. Cruel era um sujeito frio, metódico e que não parecia ter pressa. Aparentemente, o crime era planejado, tendo local e vítimas estudados antes do ataque. Totalmente. Colocada em um carro, Sharon foi levada para longe de sua família. Taken by a monster. Sem as câmeras de vigilância que temos hoje, os policiais não sabiam por onde começar a procurar. E ainda assim, uma força-tarefa foi montada na tentativa de encontrar a garotinha raptada. Por isso que é importante aí, todo mundo tem em casa aí, mano, faça um esforço pra ter uma câmera de segurança, não digo nem pra segurança da tua família tanto, claro que isso é importante também, mas você vai estar ajudando todo o ecossistema aí da onde você mora, né, cara? Pode ser importante de tantas maneiras, né, mano? Após 18 horas de desespero, seus pais receberam uma ligação. Os agentes haviam encontrado Sharon. Nossa, acharam... Uou! Mr. Cruel deixou a garotinha em um local próximo à escola Bayswater, perto da meia-noite. Mas Deus me livre o que ele fez com ela, né, cara? Vestindo uma camiseta branca masculina, amarrada dentro de um saco de lixo, ela foi encontrada por uma mulher que passava por ali de carro. É porque os pais vão estar muito chocados emocionalmente, né, cara? Porque seria mais sábio se os pais tivessem essa frieza, né, cara? Que não vão ter, né? Eu tenho certeza que ela saberia mais que os pais, né? Talvez você pedir pra um familiar que não seja exatamente os pais, né, conversarem, seja sábio, e você gravar. Esse foi o local descrito pela garota. Cortina longa, cor pêssego, cobertor preto, câmera em tripé de madeira, caraca. Colchão duplo com cabeceira, cor pêssego, abajur amarelo. Pô, mas isso aqui não ajuda em nada, né, cara? Sinceramente, pô. Eu entendo que é o esforço, todo o esforço que ela fez já é heróico, né, ela lembrar dessas coisas. Mas, sinceramente, isso aqui não vai levar pra nada, né, e foi ali também que Mr. Cruel realizou atos repulsivos com sua vítima. A câmera no tripé indicou à polícia que o criminoso estava gravando aqueles atos, o que transformou o roubo à residência em uma motivação secundária, fazendo crer que Mr. Cruel tinha... esse era o objetivo principal, né? Claro. O objetivo principal, o sequestro de Sharon. E se assim fosse, ele atacaria novamente. Uma descrição do criminoso foi fornecida pelo casal John e Julie, que era bastante semelhante ao retrato falado do primeiro ataque. A descrição esquisita, né? O cara tem um corpo mais comprido que as pernas, cara. Eu nunca vi isso, cara. A arma de fogo fez com que os investigadores acreditassem se tratar de uma pistola, né, talvez calibre .22. Sharon também ajudou em um retrato falado do assassino, mas ainda não havia nenhuma característica... Ele tá sempre usando a balaclava, destacasse. Né? Mais tarde... Você imaginar o que ela passou, a menina, né, cara? Mas os pais também sofrem demais com isso. Em outra entrevista, John disse sentir-se culpado por não ter feito nada. Segundo ele, a proteção da casa e da família era de sua responsabilidade. Ele não deveria se culpar tanto, né, cara? Ele tem que dar graças a Deus que pelo menos a menina tá viva e tentar, de alguma forma, ajudar ela a superar isso durante a vida. Acho que ele já vai estar sendo herói por isso, né? De tentar estar ao lado da filha dele e ajudar pra que ela tenha uma vida feliz, né, cara? A verdade é que John era uma vítima. Sim, e o único culpado por mas eu tô falando isso, mas eu tenho certeza que ele vai se culpar pela vida inteira. O ataque terrível era Mr. Cruel. E ele ainda estava solto. Ainda mais que nunca acharam o cara, né? Se o cara tivesse sido preso, talvez ele tivesse um sentimento de dever cumprido, sei lá, de alguma forma, né? Mas o cara nunca foi preso. A polícia agora, entretanto, tinha mais informações. Eles sabiam que o criminoso não morava longe daquela área, ou ao menos, o local utilizado para seus crimes não estava longe, e que ele tinha um carro. Mais uma vez, nenhuma evidência foi encontrada na casa ou em Sharon. Ela disse aos detetives que o criminoso foi cuidadoso durante o banho, lembrando o toque de uma mãe. Sua voz era sempre no mesmo tom calmo e controlado. Para a garotinha, ele não parecia ter sotaque, sugerindo que o homem fosse natural da Austrália. Sobre o carro, Mr. Cruel disse que ele era roubado. Apesar de sentir cheiro de novo, Sharon descreveu o som do veículo como de um carro velho. Mais tarde, outra vítima ouviria o mesmo comentário, levando os agentes a acreditarem que de fato o carro não fosse roubado, mas que seria uma tentativa de plantar outra pista falsa. Tá bem óbvio isso, né? O banheiro... Até porque tá bem claro que ele não é um cara, ele não é um assaltante, né? O objetivo dele, o crime dele é esse que ele quer, o crime que ele cometer é esse que ele tá cometendo com essas meninas aí, né? O assalto é um crime secundário que ele comete, então quando ele vai sequestrar uma pessoa, ele acaba roubando uma coisa aqui e ali. Só que ele não é um cara que rouba carros, aparentemente, né? Isso daí é só uma pista falsa. O banheiro para onde foi levada também foi descrito aos investigadores. Em nenhum deles havia algo que tornasse o local único. As cortinas fechadas no quarto, o único local onde a vítima ficaria sozinha. Mas é um banheiro bem grande, né? Bem grande mesmo, com banheiro e box, né? Impediam o reconhecimento de pontos de referência, que ajudariam a polícia... Mas tem privada não esse banheiro, cara? Na busca pela residência.
What would you like to say to somebody who might be watching now who may know this man? Someone must know him. He couldn't be that much of a loner. Gostaria de saber se a menina tá como a menina tá hoje em dia, né? Será que ele Someone either is married, got a girlfriend, he's got a mother somewhere, surely, who must have some idea. He needs help before he takes another little girl. Mr. Cruel é um indivíduo que calcula muito bem seus movimentos. É alguém aparentemente controlador, inteligente e calmo. Uma personalidade capaz de permanecer invisível na sociedade enquanto vive sua vida dupla. E assim como Julie disse, totalmente, se ele não fosse pego, atacaria novamente. Infelizmente, ela estava certa. Ok, mas antes, gente, se vocês chegaram até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal aí, não custa nada, tá? Esses vídeos aqui são bem traumatizantes de se trazer, então, se você puder deixar um like e se inscrever aí, seria fantástico, tá bom? E deixa nos comentários outros vídeos que vocês gostariam que eu traga, tá? Sugestões pra vocês. Vocês me dão sugestões, eu dou sugestões pra vocês. Good evening. A ransom demand has been made for the return of a 13-year-old schoolgirl kidnapped in Canterbury. The masked and armed abductor grabbed Nicola Linus from her parents' home over 18 hours ago. Em 3 de julho... Desculpa dessa leve risada aqui no meio, mas é que eu acho realmente engraçado eles usarem a palavra abduction, né, pra um sequestro, né, fica muito estranho. De 1990, Mr. Cruel seguiu para uma residência em Canterbury. Aproximadamente às 11 horas e 30 minutos da noite, armado com sua faca e pistola, ele invadiu a residência após cortar a linha telefônica. Mas até no Stay Out of the House que eu joguei, né, o nome do cara lá do serial killer do jogo era Night Shift Abductor, né? Nicola Linus, de 13 anos, e sua irmã de 15 estavam dormindo, enquanto os pais jantavam fora. Após amordaçar e amarrar os moradores, Mr. Cruel roubou diversos itens da casa, para em seguida vendar Nicola e levá-la sequestrada. O destino seria o mesmo local para onde sua outra vítima havia sido levada. A descrição é o mesmo assim lugar. Como é a casa o objetivo dele, né? perverso também era o mesmo. Nessa época, a polícia trabalhava com a hipótese de que Mr. Cruel fosse um ladrão oportunista. Ele teria desenvolvido esse... Só que eles não deram descrição do resto da casa, né? É porque eles provavelmente só ficaram no quarto. Só que será que eles não tiveram nenhuma ideia de quando ele tava entrando na casa como era, né? Porque só o quarto e o banheiro me deu uma vibe meio de apartamento, né? Vocês não acharam? Tipo, não tá parecendo muito uma casa, né? Mais um apartamento, mas nos Estados Unidos é difícil, né? Esse desejo repulsivo alimentando suas fantasias durante as invasões. Com o tempo, nos Estados Unidos eu tenho a ideia que as pessoas vivem mais em casas mesmo, enquanto que no Brasil tem muita gente que mora em apartamento, né? Tornou-se secundário, com a escolha da vítima passando a receber prioridade. E o que sustentava essa teoria eram algumas observações feitas pelos detetives. Mr. Cruel tratava seus ataques quase como operações militares. Ele evitava casas com cachorros e parecia bastante habilidoso no arrombamento de portas e janelas. Por isso a importância de você ter um cachorro aí na tua casa, gente. É muito importante. Pode ser o vira-lata pangaré aí que você tiver aí na tua casa, cara. Ele vai ser super necessário, porque ele é um alarme, né, cara? O cachorro é um alarme, cara. Se alguém invadir tua casa, teu cachorro vai latir igual um maluco lá fora. Você vai falar, caraca, tá acontecendo alguma coisa errada. Vou acordar e tomar uma providência rápida, né, cara? Habilidades vistas mais em ladrões do que em agressores sexuais. Esses optam por lidar com mais adversidades em troca de conseguir acesso à vítima escolhida. Para Mr. Cruel, ter o controle sobre o local parecia ser inegociável. Já havia passado mais de 40 horas do sequestro de Nicola quando a família recebeu uma carta pedindo por dinheiro para que a moça fosse liberada. Porém, antes que a resposta fosse enviada pelos jornais, Nicola foi encontrada. A jovem... Caraca, que bizarro. Foi liberada há pouco tempo. A família recebeu uma carta pedindo por dinheiro para que a moça fosse liberada. Mas pode ser, tem cara, na verdade, muita cara mesmo daqui ser uma pista falsa. Estilos do Zodíaco que enviavam cartas se passando pro Zodíaco. Alguém enviou a carta se passando pelo... que com certeza já teria conhecimento do caso, se passando pelo Mr. Cruel pra receber o dinheiro, né, mano? Certeza, cara. Eu cravo essa. Porém, antes que a resposta fosse enviada pelos jornais, Nicola foi encontrada. A jovem foi liberada a poucos quilômetros de sua casa, ainda com a venda nos olhos, durante a noite. Ela foi encaminhada ao hospital. Não faz sentido, porque se o cara gostaria de dinheiro, como é que ele ia pedir? Ele ia pedir pra entregar na casa dele? Ele ia dar a localização dele? Não faz sentido, né? Conversando com os investigadores em seguida. Ele teria que ir buscar esse dinheiro em algum lugar, esse é o ponto. Apesar de não ter tirado a venda, como Sharon, Nicola descreveu ouvir várias vezes o som de um avião decolando ou pousando. Uma informação nova e direta da vítima era algo que interessava os investigadores. Sharon foi questionada novamente e também se lembrou dos aviões. Mas é que é duro, porque a menina com 13 anos tem muito mais consciência do que a de 10, né, cara? Sugerindo que ambas estiveram no mesmo local. Por isso que ela tem já tem mais noção do que aconteceu, né? Local. Eles então identificaram a única pista de pouso na época, próxima daquele subúrbio.
Apesar de ser uma região extensa, ao menos agora eles tinham um local onde procurar. Uma força policial foi montada com a intenção de varrer aquela área. Quarentena esse lugar inteiro aí, fala assim, só vai sair quando a gente achar esse cara, mano. Quando a gente vai entrevistar pessoa por pessoa e vamos descobrir a voz desse cara, mano. A polícia tem duro, cara. Como é que você vai... É tenso, como é que a menina... Você vai ter a descrição da menina. Tipo, fecha teus olhos e tenta entrar numa casa que você não conhece e depois... Quando você sair, tenta descrever ela. Isso que você não vai ter sobre a bizarra pressão psicológica horrível que elas estavam, né? Tentou encontrar um padrão nos nós utilizados na imobilização das vítimas, mas não foi capaz. Com formatos diferentes, a única informação era que aqueles eram nós normalmente utilizados por marinheiros e escoteiros. O que não ajudava muito na investigação. Não nada, o cara pode ter descoberto isso em algum lugar, né? Não, isso não quer dizer... Que não tinha uma lista de principais suspeitos. É que nem, sei lá, eu dizer, eu sei que... Eu acabei de gravar um vídeo lá do JJ sobre... que ele falou sobre evolução dessas coisas. Por exemplo, eu sei que o Tiktaalik era um peixe... era um peixe ósseo pulmonado de nadadeiras lobadas. Isso é uma informação pra você, esse peixe extinto. Isso é uma informação que eu te dei. Isso me faz um biólogo? Não, mas eu sei essa informação. É que nem ele, o cara sabe dar um nó. Mas, pô... Só porque o cara sabe dar um nó de marinheiro, que não é um marinheiro, entendeu? Esse é o ponto. A venda de portões de Mr. Cruel. E a única coisa que ligava aqueles ataques ao mesmo criminoso era o método utilizado. Não havia evidências o suficiente para afirmar que tinha sido a mesma pessoa, dificultando ainda mais a investigação. É um ponto, mas a polícia declarou que Mr. Cruel já tinha feito ao menos outras 12 vítimas. Porém, as informações sobre esses casos nunca foram compartilhadas publicamente. Ponto, né, mas... Não se sabe o motivo dessa decisão. Porque não faz o menor sentido, porque se tivesse mais 12 vítimas, não teriam mais, provavelmente, 12 descrições se essas vítimas estivessem vivas, né? Só se elas não estão, né? Daí realmente faria sentido, né? Mas não parece ser um modo operante do cara, né? No dia 13 de abril de 91, Mr. Cruel seguia para Templestowe. Aproximadamente às 8 horas e 40 minutos da noite, o homem de balaclava invadiu outra residência. Seu alvo dessa vez foi Carmi Chen, de 13 anos. Seus pais não estavam em casa no momento do seu sequestro, assim como no caso de Nicola. Ambas frequentavam a mesma escola e ambos os sequestros foram feitos durante as férias escolares. Obviamente não vou culpar os pais, mas os pais vão se culpar por isso. Eu não tô culpando eles. Tô também, cara. Mas eles não são culpados porque são vítimas também da situação. Mas tipo assim, tô um pouco e não tô, vai, sei lá, tô em cima do muro. Mas eu tenho certeza que os pais se culpam pelo resto da vida por isso, né? Porque como é que deixa uma menina dessa idade sozinha em casa, né, cara? Pelo amor de Deus. O que sugere que o criminoso tenha passado algum tempo próximo à escola, escolhendo sua vítima. Ou ainda, que tinha acesso ao colégio de alguma forma. E como tudo que temos são teorias, é possível que tenha sido coincidência que as últimas duas vítimas estudaram. Cara, mas a teoria de que ele é um policial faz muito sentido, né? Que daí ele poderia ter investigado a própria casa, né? Assim, no mesmo local. Com a menina raptada, algumas mensagens foram encontradas no carro da família. Com tinta, frases como asiático traficante, vingança e haverá mais apareceram no veículo. Nossa! Como assim? O pai de Carmi era um homem bastante respeitado na vizinhança. Ainda que algumas pessoas tenham duvidado dele, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência que sustentasse a teoria de que ele tinha feito inimigos dessa natureza. Sua esposa apareceu desesperada na televisão, mas o que aconteceu em seguida tornou toda essa história ainda mais problemática. As vítimas de Mr. Cruel foram liberadas, sem ferimentos graves. E o fato de Carmi ter sido encontrada morta faz com que alguns investigadores não tenham acreditado na ligação entre esse caso e... Mas eu vejo uma ligação possível, eu vejo uma ligação de que ela pode ter de alguma forma tentado resistir ali ao cara, tentar fazer uma coisa e o cara atirou nela, mano. Pode ser, se bem que 3 tiros no rosto é uma execução, né? Não foi um tiro de... O cara tava segurando ela e ela tentou fugir, ele deu um tiro nela, né? O cara se deu 3 tiros no rosto é porque ele executou, né, cara? É estranho, realmente. Mr. Cruel. Parece diferente, lado, né? Essa mudança e ainda mais por ter pichado a casa, né, cara? Aquela pichação pareceu muito pessoal, né? Mas pode ser uma pista falsa que o cara implantou, né? Por saber que eles eram asiáticos, colocou uma coisa aleatória ali só pra despistar a polícia, né? É uma possibilidade. Também pode ter sido proposital, para tentar justificar as mensagens escritas no carro, voltando a atenção para o pai da garota. E plantar pistas falsas era algo que Mr. Cruel sempre soube fazer. A teoria mais comentada é a que de Carmi teria em algum momento removido a própria venda, ou a balaclava do criminoso. Pode ser, ela visualizou o rosto dele e ele executou ela, faz sentido. Talvez por alguma característica que eu destacasse, ele não poderia devolver a menina.
Em 2019, uma garota que optou por não ser identificada deu uma entrevista para um documentário. Ela dizia que aos 14 anos teria sido a primeira vítima de Mr. Cruel, sendo raptada em fevereiro de 85. Para ela, em determinado momento, o criminoso teria dito: "Minha liberdade é mais importante do que a sua vida." Essa informação ajuda na teoria de que Carmen realmente tivesse visto demais e por isso teria sido assassinada. Por fim, também é possível que Mr. Cruel entendesse que a cada vítima novas informações eram coletadas pela polícia e se isso continuasse, seria questão de tempo até ser pego. Conforme ele fosse soltando as meninas, os caras iam cada vez mais ter um escopo de como é a casa dele e eventualmente acabar chegando nele. Por conta disso, ele teria executado sua vítima. Indivíduos como Mr. Cruel encaram suas fantasias como vícios. Não é comum que alguém como ele tenha interrompido seus ataques, ainda que nenhum outro parecido tenha sido reportado desde então, o que nos leva a novas teorias. É possível preso ou faleceu, né? Que ele tenha alterado completamente seu modus operandi, ainda que isso seja improvável. Ele pode também ter sido preso por algum outro crime e nunca ter confessado. Possível. Ou ainda, ele pode ter falecido. Provável. O fato é que algo interrompeu a ação de Mr. Cruel. Assim esperamos, assim desejamos, né? Ao menos como ficou conhecido. Assim que desejamos que ele tinha sido bem... Que tenha sido uma morte bem cruel, inclusive, né? Quanto à sua saúde mental, é difícil especular. Podemos tentar atribuir a psicopatia ao criminoso, devido ao seu comportamento antissocial e sua falta de empatia. Ele não parecia sofrer de insanidade e nem estar sob o efeito de drogas ou álcool durante suas invasões. Agora, lembra da corda levada pela polícia em seu primeiro crime? Que ele podia ter tropeçado no banheiro, batido a cabeça e ficado lá agonizando por 3 dias, né, cara? Sujeitos como Mr. Cruel aprimoram seu modus operandi, realizando cada vez menos erros. Se houvesse alguma chance da polícia encontrar evidências, seriam nos primeiros casos, onde erros são mais comuns. Agora, com a tecnologia mais avançada, os investigadores seriam capazes de encontrar e comparar material genético. E talvez Mr. Cruel tivesse deixado algum vestígio na corda utilizada. Mas quando os agentes ou, infelizmente, nas próprias meninas, né, foram até o arquivo de evidências, a corda havia desaparecido. A probabilidade de alguém ter invadido o local e corda ter desaparecido? Bro. roubado a evidência sem ser visto é bastante difícil de acreditar. O mais provável é que alguém com acesso ao arquivo, sendo o próprio Mr. Cruel ou não, tenha destruído essa evidência. O que adicionaria ainda mais combustível na teoria de que Mr. Cruel fosse de fato um policial. Talvez até atuando no próprio caso. O conhecimento sobre perícia e possível treinamento militar exibido pelo criminoso poderiam vir de um agente da lei. Apesar de a maioria dos investigadores acreditarem que Mr. Cruel já tenha morrido, certeza, o caso é revisitado por agentes de tempos em tempos. Não sei se faleceu, mas tá muito velho já. Ele permanece aberto até o dia de hoje, aguardando por uma nova pista. Infelizmente, a chance de que uma nova evidência legítima apareça nos dias de hoje é algo muito próximo do zero. Solto por aí ou não, o mais provável é que ninguém nunca descubra quem de verdade foi Mr. Cruel. Uou, terrível caso, né, cara? Como sempre, terrível caso e ótimo vídeo, como sempre, do nosso mano Psicologia Criminal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aí curtido meu react e, enfim, espero que vocês não estejam tão traumatizados assim, né? Enfim, deixem suas opiniões nos comentários e é isso, né? Tamo junto. É nóis.